tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de dezembro de 2015, quinta-feira. O número do verbete é 3.604. Ele tem 5 páginas, 51 logias e 11 máximos. O título do verbete é Emigração Voluntária. A especialidade Conviviologia. Quem redigiu o verbete é o professor Marcelo Brivilati, é o seu primeiro verbete, né? Ele está estreando hoje. Então, o Marcelo, ele é brasileiro, natural do Rio de Janeiro. Segundo ele nos informou, está morando na Suíça, não é isso? Exato. Depois ele vai contar a história direitinho. Ele é formado em Educação Física, especialista em treinamento esportivo. Ele conheceu a Conscienciologia em janeiro de 2014. Então, vamos aqui à definição. A imigração voluntária é a ação espontânea de a consim, homem ou mulher, sair de determinado país, estado ou cidade, buscando alhures, experiências enriquecedoras, integração econômica, social, cultural e linguística, tendo em vista o crescimento autoevolutivo e a interassistencialidade. Agora, na pensenologia. O holopensene pessoal da reciclagem evolutiva, o holopensene pessoal da adaptabilidade, a rigidez pensênica, os etnopensenes, os cosmopensenes, a autorreestruturação pensênica, os convívio-pensenes, os xenopensenes, os grupopensenes, os sociopensenes, os reciclopensenes, os neopensenes, os evolúcio-pensenes, o holopensene interassistencial, o holopensene autoassistencial, o holopensene universalista, os holopensenes das diversas culturas, o holopensene da diversidade linguística e o holopensene pessoal cultural. Agora aqui na fatologia. A imigração voluntária, o recomeço espontâneo, a busca de novos horizontes, as mudanças de paradigmas, os fatores pró-imigração, a insatisfação político-social na região de origem, o conflito pessoal de sociabilidade, a mudança dos aprisionamentos culturais, a relação com a comunidade acolhedora, o aprendizado de outra língua, o poliglotismo expansor da mentalidade, a integração com nova cultura, a convivialidade, a adaptação climática, a imigração ecológica, a regularização migratória, a certeza íntima de segurança na região de acolhimento, a insegurança ao visitar a região de origem, a sensação de estrangeiro tanto na região de origem quanto na região de acolhimento. Nós lemos aqui só algumas linhas, tem muito mais informações aqui na fatologia. Agora na parafatologia. A autovivência do estado vibracional profilático, a falta de sinalética energética e parapsíquica pessoal, as projeções inconscientes, as experiências parapsíquicas percebidas com a mudança de país, a catalepsia projetiva, a autorretrocognição em outra cultura, as reurbanizações extrafísicas e a assistência do amparador extrafísico. Agora aqui na argumentologia, nós destacamos o item taxologia, e são apresentados aqui 5 exemplos de modalidades de imigração. São bastante interessante aqui. Depois na tipologia, nós temos 4 principais critérios operantes nos movimentos migratórios. Agora, na remissiologia, nós destacamos choque cultural, condicionamento cultural, despedida, diferenças culturais, dupla cidadania funcional, exilado terapêutico e movimentação migratória. Na verdade, nós lemos só alguns, tem 15 itens aqui na remissiologia. Agora aqui na frase enfática. A imigração voluntária explicita a inadaptação às dificuldades e condições sociais presentes,
A mudança de região, motivada por esse incômodo, permite à consciência lúcida tal superação. Agora a questionologia. Você, leitor ou leitora, já se viu em estado de incompletude existencial, buscando como resposta a mudança de região? Considera a estratégia evolutiva viver em cultura diferente da própria origem? Aqui a filmografia específica tem uma referência, a bibliografia específica 3 referências e a webgrafia uma referência. Então agora a mega análise com 20 itens, feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. São 20 palavras marcantes, 20 palavras que se destacam no verbete. Desafio, desterro, recomeço, integração, autorrecim, experiência, expatriação, grupo karma, aprendizado, multicultural, altabertismo, oportunidade, universalismo, adaptabilidade, reagrupamento, interassistência, conviviologia, seriexologia, mesologia e sociologia. Então aqui, antes da gente passar aqui a palavra para o verbetógrafo, a gente queria falar que chegou aqui o livro 500 verbetógrafos. Tá? Acabou de sair. Ele está à venda na Epígrafe e na Editares. Quem já fez a compra pode retirar o livro na Epígrafe ou na Editares. Ele vai ser lançado oficialmente no domingo, no Congressamento das ICs, aqui mesmo no CAEC. E quem fez a compra e vai receber pelo correio, já deve receber na semana que vem. Então aqui, olha, é um catálogo com todos os primeiros 500 verbetógrafos, né, que escreveram verbetes aqui para a enciclopédia. Então tem aqui, enquadrar aqui, meio desajeitado. Então tem aqui uma mini biografia de cada um, tem os verbetes que ele escreveu, uma sinopse, a especialidade, né? Então, muito interessante aqui. Depois, quem tiver interesse, é só procurar Epígrafe ou Editares, e quem já comprou é só retirar também, nesses 2 locais. Bom, Marcelo, nós vamos então aqui debater o nosso verbete, né, o seu verbete. E antes a gente queria que você contasse a sua história aí, que você estava contando para nós aqui, o que te levou a escrever esse verbete, as experiências, né, que você teve. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos presentes aqui, aos teletertulianos, aos paratertulianos, agradecer ao mediador e, principalmente, aos meus familiares. Bem, é uma história bastante longa, mas eu vou tentar resumir o máximo possível. Eu percebi que, quando eu mudei de país, por uma opção minha, devido a diversos fatores, eu comecei a observar determinadas situações que começaram a fazer com que eu ampliasse mais minha visão em relação ao mundo. E a partir desse momento, eu comecei a fazer algumas pesquisas e descobri por acaso no YouTube as tertúlias. E foi algo interessante para mim porque algo me chamou por causa dos neologismos, toda a situação, e eu percebi que tinha alguma coisa que pudesse complementar algo que eu estava buscando. No início foi difícil até tomar conhecimento dos neologismos, mas foi muito significativo porque eu pude fazer muitas reciclagens. E eu considero aqui esse verbete uma forma de agradecimento por tudo que eu pude aprender. Então, acho que não é nada mais justo do que estar aqui contribuindo para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações que eu acho que é super importante. Agora, conta um pouco, você falou que você mora na Suíça, né? Como é que foi verdade. essa história aqui de sair do Rio de Janeiro para a Suíça? Pois é, eu tive um passado dentro do meio esportivo de alto nível, e no final de carreira eu estava assim, um pouco desorientado, porque quando eu parei para fazer um balanço,
eu vi que faltava alguma coisa. E todas as circunstâncias que envolviam o país naquele momento, político, social, estavam, para mim, me sufocando um pouco. E eu acreditei que, naquele momento, a melhor opção que eu teria era procurar algo novo. Então, eu pesquisei, e tendo conhecimentos, por causa das competições que eu havia feito, conhecendo muitos países, eu tinha alguns amigos na Suíça, resolvi fazer essa experiência, mas no intuito de realmente ficar. Eu não fui para testar ou fazer uma experiência. Eu fui com o intuito de ficar. E no início eu passei momentos difíceis, foram 2 anos que eu estive ilegal, até estabilizar toda a situação, onde eu aprendi muito. Aprendi muito. E isso, para mim, tem uma experiência de vida fora do comum. Não, realmente, né? Deve ser uma experiência e tanto, né? Mas vamos ver aqui ao longo da tertúlia o que o pessoal vai te perguntar. Vamos aqui às perguntas dos teletertulianos, mas aqui todos vocês que estão presentes, a hora que quiserem perguntar, podem levantar a mão. Tudo bem, Zilda? Podem levantar a mão e interromper a qualquer momento. Então vamos começar aqui. O nosso é um teletertuliano de Curitiba, o mais assíduo, ele sempre faz as primeiras perguntas, ele é o médico, é o Dr. Eduardo Doria. Então, professor Marcelo, em estrangeirismologia, na página 34, quais dicas para a minimização do estresse da mudança que em maior ou menor grau sempre existirá? Organização, conhecimento e determinação. É preciso você ter o conhecimento, fazer uma preparação prévia, saber para onde você está indo. E mesmo assim, com tudo isso, você nunca sabe o que você vai encontrar. Muita gente, às vezes, tem esse sonho, né, de morar fora, mas não faz isso que você falou, de se organizar, de se planejar adequadamente. E, às vezes, se dá mal, né? Muita gente... Na maioria das vezes se dá mal. Acaba... Se você não tiver conhecimento, principalmente da língua. E o que foi o meu caso, eu cheguei lá sem falar nem francês, nem alemão, nem italiano. Isso aí foi um dos fatores dificultantes da sociabilização. Eles falam vários idiomas lá, né? São 4 idiomas oficiais. O alemão, o francês, o italiano e uma língua que é chamada romanche. É uma língua, como é que eu vou dizer? Um dialeto. Ah, entendi. E todos eles falam 4 idiomas assim, normal? Não, nem todos. Não, nem todos. Nem todos. Né, é complicado dizer, né? Mas como são divididos em cantões, né? Cada região. Cantão alemão, cantão francês, cantão italiano. Então tem as predominâncias das línguas, né? Mas a gente considera o suíço que fala 3 línguas é raro. É raro. É raro. Agora você aprendeu quantas línguas? Eu aprendi o francês. O francês, né? Tá bom, né? Também porque eu moro numa cidade bilíngue, onde as 2 línguas é oficial. São 2 cidades bilíngues na Suíça, que é Bienne e Friburgo. E lá, no caso, as 2 línguas são oficiais. Elas são ensinadas na escola. A diferença para os cantões, por exemplo, o alemão, só se fala alemão, mas se fala o francês com menos frequência. Mas o oficial é o alemão. Como no cantão francês, no cantão italiano. Mas como que eles se comunicam? Quer dizer, vamos supor, quem só fala alemão, ele vive naquela região, se ele sair daquela região, como que ele faz? Não se comunica? Ele se comunica, mas às vezes tem dificuldade. Mas, como eu disse, o francês é ensinado na parte alemã, o alemão é ensinado na parte francesa. Entendi. E na italiana se ensina as 2. Entendi. Porque é um cantão menor e tudo mais. Agora, em fatologia, na página 34, segunda linha. A insatisfação político-social na região de origem. Hoje, notadamente, o Brasil não está levando a uma migração em massa que irá ocorrer ao longo dos próximos anos. Deixa eu repetir aqui, que é uma pergunta. Hoje, notadamente, o Brasil não está levando a uma migração em massa que irá ocorrer ao longo dos próximos anos? É uma pergunta. Não perderemos grande percentual da intelectualidade nacional? Eu acho isso uma questão muito difícil, porque a gente tem que considerar o que é intelectualidade. É complicado dizer, porque a gente vê muitas pessoas que têm um grande nível de erudição
mas não têm essa inteligência evolutiva. Eu acredito particularmente, se eu tivesse conhecido a Conscienciologia há anos atrás, eu não teria mudado de país. Eu teria tentado de uma forma diferente a busca desse crescimento. Então, é meio complicado de dar uma posição sobre isso. Ele está falando aqui que você cita na fatologia a insatisfação político-social, mas não é difícil a gente dizer que isso vai levar a uma migração em massa, né? No caso, foi a minha insatisfação. Mas foi um caso mais... Você queria falar? Só complementando um pouco isso, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente tem sim uma insatisfação política no Brasil hoje, em função de todo o drama, né, que acontece, mas a gente tem que se dar conta que a pacificação interna, assim, mental somática, ela independe de pátria, né? Então, você tem que ir para onde a sua PROEX vai ser melhor realizada. Então, se os intelectuais, ditos intelectuais, vão ou não sair do país, o que interessa mesmo é quem vai ficar aqui e quem vai conseguir fazer assistência para esse contexto tão complicado que a gente está enfrentando no país. Então, a gente tem que pensar assim, qual é o meu papel nisso? Independente de quem vai ou quem fica, é o que eu vou fazer com isso, né? Qual é o meu papel nessa realidade? Acho que é por aí. Eu concordo, eu acho que o que a gente mais precisa hoje em dia, principalmente aqui no país, são essas pessoas trabalhando em prol de uma comunidade que não tem o mesmo acesso. Eu acho que é importante a informação, a educação, para que a gente possa ter essa liberdade de raciocínio e pensar por nós mesmos, e sairmos dessa caixa, dessa situação holopensênica que envolve todo o contexto social. E se as pessoas estão vendo coisas anticosmoéticas, é bom elas tentarem, né, melhorar essa situação, não simplesmente sair. Queria falar, amiga? Marcelo, na página 35, ainda na fatologia, na primeira linha, você colocou a desmistificação religiosa com a observação cotidiana da vivência pessoal fora do país de origem. Eu gostaria que você explicasse essa situação que você vivenciou. Então, eu, como a maioria dos brasileiros, a gente vive numa situação bastante religiosa. Né? Existem bastante crendices e a gente observa, quando a gente sai do país, que as coisas são diferentes. Embora existem religiões das mais diversas, eu pude perceber que há uma diferenciação no contexto pessoal de cada um. Por exemplo, na Suíça, é um país católico, cristão e protestante. Mas a religião ela não tem tanta importância na vida comum das pessoas. Ela tem aquela importância, mas ela não afeta o futuro da pessoa. Ou seja, não há uma terceirização, foi o que eu pude perceber. Né? Isso me fez abrir os olhos para uma série de coisas. Porque lá a gente tem o hábito de conviver com várias pessoas de várias etnias e ver que cada uma tem a sua religião e cada um tem a sua interpretação diferente. Então, eu tive que modificar a minha maneira de pensar, de agir, em função disso, porque eu ainda carregava muita coisa da religiosidade do contexto brasileiro. Então, isso, para mim, essa desmitificação foi super importante, porque eu percebi que tudo que eu fizesse dependeria somente e exclusivamente de mim. E aí eu pude avançar um pouco mais. Falasse sobre o último estrangeirismo. Explicasse o que significa, por favor. Ok, o opt-out do espaço Schengen. O espaço Schengen, em francês, é o acordo de Schengen. Isso aí é a abertura das fronteiras entre os países da comunidade europeia. São em torno de 28 países que fazem parte da comunidade europeia. Então, existe aquela liberdade das pessoas passarem as fronteiras sem aquela exigência de identificação. Né? E existem os países que não fazem parte da comunidade europeia que aderiram também a esse acordo.
No caso, são 3 países, eu lembro 2 no momento, que é a Suíça, é uma delas, que não fazem parte da Comunidade Europeia, e a Noruega. E esse opt-out, em francês, seria... o direito de não optar por isso, né? Por não optar, são 2 países que não fazem parte, mesmo sendo da Comunidade Europeia, que é a Irlanda e a Grã-Bretanha. Arlindo, você queria perguntar? Antes eu ia perguntar, mas aí ele já tinha falado que ele é... Eu não sei se ele está num cantão francês ou se você lá está num cantão que é tipicamente francês. Parece que não é, né? Na cidade... Eu estou numa cidade bilíngue que faz parte do cantão alemão, que é a cidade de Bienne. Mas falam francês também. Falo francês e falo alemão. Mas e você só fala o francês? Eu só falo francês. Agora, aqui no Estrangeirismologia, eu vi aqui o permis de séjour. Se podia dar uma... Acho que a pronúncia deve ser essa, né? Não sei. É isso mesmo, é o permis de séjour para a gente no francês, que é aquela carta que te permite... É a carta de residência, como seria o green card americano, é a nossa carta de residência. Então, existem na Suíça hoje 3 tipos de permis de séjour, que é o L, para os estrangeiros refugiados, tem o B, para que estão legalmente, mas que tem uma certa limitação, e tem o C, que é o permis de residência mais estável. E depois disso é só o passaporte. Mas no teu caso você está legal, né? Eu estou legal, eu tenho o permis C. Você disse que foi jogador de futebol lá também? Não, Não, desculpa, eu fiz o atletismo, eu fazia prova de velocidade. Não é jogador, eu entendi errado aqui, desculpa. Não, ele é especialista em treinamento esportivo, né? É formado em educação física, né? Mas eu tive uma carreira esportiva antes disso. Uhum. Aqui no Rio mesmo, né? No Rio de Janeiro. Agora, lá esse problema migratório lá, está chegando lá na Suíça, esse problema dos imigrantes sírios, africanos, do norte da África, está chegando lá? Em toda a Europa. Em toda a Europa. Então, existe uma discussão para ver com a quantia que cada país vai receber de imigrantes, porque a quantidade de pessoas que estão chegando é imensa. Né? Então, eles têm uma preocupação muito grande. E, com isso, está criando uma instabilidade social. Estão começando a aparecer aqueles grupos neonazistas, aquelas pessoas com pensamentos a prioristas, que estão complicando bastante. Então, continuando aqui, agora uma pergunta de São Paulo, teletertuliano de São Paulo. Então, professor Marcelo, em Sindromologia, na página 36, segunda linha, síndrome do estrangeiro, poderia indicar a necessidade de emigração para melhora evolutiva? Eu vou repetir, ele primeiro está se referindo à síndrome do estrangeiro. Aí ele está perguntando o seguinte, se você poderia indicar a necessidade de emigração para a melhora evolutiva. Eu acho que isso é um critério pessoal. Acho que cada um tem que saber qual é o seu momento e o que é necessário fazer para a evolução. Quando eu busquei essa mudança, eu queria uma perspectiva de vida melhor para mim. Eu posso dizer que tive uma amplitude de visão que me possibilitou observar muitas coisas. Mas durante um primeiro momento, eu ainda repetia muitas situações que eu vivia no Brasil. E quando eu comecei a analisar, eu percebi que eu não estava satisfeito. Se eu fiz uma mudança, o objetivo era realmente criar novas perspectivas e não ficar repetindo as coisas e os mesmos erros. Então eu comecei a buscar para poder entender em mim o que estava acontecendo. Foi nesse momento
que, por acaso, eu descobri a Conscienciologia, que me deu uma nova perspectiva de visão, novas análises e novas reciclagens. Agora, ele te pergunta assim, é correto pensar que toda Conscien e Consciex migra e emigra constantemente de acordo com o contexto evolutivo pessoal? Também é uma questão muito pessoal, né? E eu gostaria até de pedir a sua ajuda, porque... Eu acho assim, meio complicado a gente dizer que toda Consciex Conscien migra e emigra. Agora, o que a gente sabe é que a Conscien, tanto a Consciex como a Conscien, elas não são fixadas a um país, né? A uma cultura, a uma determinada região. Tanto é que ela, devido à história serexológica dela, nós já nascemos em todos os locais, com todas as culturas e várias diversidades. Agora, é interessante, até tem um livro da Kátia Arakaki, né, que chama Viagens Internacionais, que ela fala que é bom a pessoa não ficar presa num lugar sem conhecer o resto do mundo. Por exemplo, ela nasce num local e passa, sei lá, décadas da vida, não conhece lugar nenhum. Isso, até você comentou, essa questão da abertura. A pessoa tem a tendência de abrir mais, né, a cabeça dela quando ela viaja para outros locais, né? Então, eu penso assim, você queria comentar? Acho que também tem a questão das reurbanizações, né? Que a gente precisa lembrar que quando o evoluciólogo pensa onde nos colocar, onde seria o mais evolutivo para a gente nascer, ressomar, a ideia é qual é o melhor possível para aquela consciência se desenvolver. Se desenvolver no sentido de melhorar os seus trafores, superar os seus trafares e sanar suas interprisões. Então, se a gente nasce num ambiente e a gente se aproveita daquele ambiente o quanto possível, e há um momento em que esse ambiente não é mais o melhor, essa é a hora de migrar. Mas você só sabe isso se você faz autopesquisa. Senão, você fica meio cego, perdido, amaurótico na sua própria realidade. Assim. Então, é sempre bom lembrar que depende muito da autopesquisa. Ou vai seguindo as emoções, que às vezes não é muito bom. Estou emocionalmente, estou cheio disso aqui, vou ficar mudando. E tem até um verbete que chama Conscien Multívola, aquela que fica mudando. Ela nunca se satisfaz com nada, né? Ela está sempre assim mudando, mas aí já é um processo um pouco mais, né, eu acho que é interessante falar a respeito desse processo, que é a observação que você tem quando você viaja. Observar bem as culturas, as pessoas, o modo de vida. Porque a gente pode fazer uma falsa ideia, criar uma perspectiva que não existe realmente. Porque você passa por aquele processo de adaptação, que foi muito bem colocado no verbete da Kátia Arakaki, a curva W. Então, existe realmente esse processo, tanto quando você vai, quando você volta. Então, a gente tem que observar esses detalhes que são fundamentais para a sua adaptação no meio que você escolheu para viver. Então, aqui, agora, ainda no mesmo teletertuliano, por incluir o item teletertuliano na masculinologia, na página 36, você caracteriza que mídias digitais são um tipo de emigração temporária? Particularmente, eu acredito que sim. Eu acho que é importante observar isso, saber utilizar essas mídias e saber qual o destino que você está dando, qual a direção. No meu caso, eu fiz uma imigração para o Brasil quando eu estava na Suíça, assistindo às tertúlias. E isso me promoveu muitas reciclagens. E eu pude entender todo o contexto e entender particularmente o porquê que eu tinha ido e o que eu estava fazendo. Isso me deu um abertismo, principalmente com esse autoconhecimento, eu pude ampliar o conhecimento em relação às outras pessoas. A gente pode dizer que é uma imigração pensênica, né? Você, através dos pensênios, você consegue, né, atingir outros locais. Muito bem. Agora uma pergunta de Niterói, uma pergunta também de uma teletertuliana muito assídua, que é a Érica, é uma amiga nossa, e é uma grande estudiosa de Conscienciologia. Então a Érica pergunta, em Fatologia, página 34, final da 6ª linha, poderia aprofundar a insegurança ao visitar a região de origem? Bem, isso aí tem a ver com a adaptação. Eu fui para a Suíça em 2004 e voltei 3 anos depois.
3 anos eu tinha feito uma adaptação, tinha me acostumado com o país, aprendido a língua e tinha percebido como funciona toda a estrutura da sociedade e o nível de segurança, o nível de educação, que é super importante. E quando você retorna, você sabe o que você pode encontrar. Então, a insegurança, ela vem daí. Porque você não vai encontrar aqui as mesmas coisas que você tem lá e vice-versa. Então, parte daí o princípio que eu coloquei no verbete. Queria perguntar, Arlindo? Se tiver problema. Não, pode perguntar. Né? Não, aí é o seguinte, né, a questão aí da Suíça até foi comentado uma vez aí pelo professor Valdo, que o filho dele andou lá pela Suíça, e a Suíça disse que tudo funciona, que é uma coisa de louco, né? Nem um relógio. Né? É um relógio mesmo, que o relógio é típico lá da Suíça, mas aí o Brasil, ao contrário, né, pelo que a gente está vendo, pelo menos na política, não, na Conscienciologia tudo funciona direito, mas na política, aqui de Brasília principalmente, é uma zorra total e nada funciona direito, né, o jeitinho brasileiro. Quer dizer, esse contraste de Brasil e Suíça, quando você foi para a Suíça, você não teve um impacto cultural, essa grande diferença que deve ter de Brasil para a Suíça, ou não tem isso, sei lá. Às vezes a gente pensa que tem, né? Existe realmente muita diferença. E a adaptação vai depender da condição de cada um. Hoje, eu pude perceber lá esse problema de aculturação. O brasileiro ele carrega muito dessa cultura, não só o brasileiro, como outras etnias também, porque tem características próprias. E a gente tem que entender que a gente precisa respeitar a cultura do país que a gente está, que a gente escolheu para viver, que funciona completamente diferente. É aí que entra a inadaptação. E as pessoas não conseguem ficar durante muito tempo e voltam aos seus países de origem. Ou quando não voltam, criam problemas. Porque não aceitam, querem manter a mesma vida, a mesma cultura, as mesmas ideias do seu país de origem. E não funciona dessa forma. Existe o problema do clima, existe uma série de situações e você tem que levar isso em consideração sempre. É uma questão de respeito. E a partir do momento que você tem o respeito para com eles, eles vão ter o mesmo respeito para com você. Ricardo? Alô? Marcelo, como jornalista, fiquei curioso. Então, gostaria que você explanasse para nós qual é a categoria de esporte que você praticou, que tempo foi, porque que teve de Eu fui desempenho? atleta do atletismo, eu fazia provas de velocidade de 100 e 200 metros. Tive participações em campeonato pan-americano, campeonatos mundiais, campeonatos sul-americanos, campeonatos ibero-americanos. E tive alguns títulos. Então tem convivência com o mundo esportivo. Tive durante bastante tempo. Hoje eu considero uma página virada. Tá no outro. Ele é formado em educação física. Sim. E exerce a educação física lá no país, na Suíça, ou Não entendi a sua pergunta. exerce atividade de educação física lá? Não, Ou não? não exerço a atividade. Tive o prazer de trabalhar com alguns atletas, mas por uma opção minha, não fazia parte do meu trabalho. E outra pergunta também relacionada logo com a Conscienciologia, visto que você conheceu em 2014, e como é que foi para fazer o verbete? Foi realizando curso online ou foi só assistindo, fazendo tentativas? Como é que foi até chegar ao dia de hoje? Eu fiz o EAD, então eu tenho muito que agradecer, foi fantástico. Houveram muitas reciclagens durante a produção do verbete, muitas dificuldades, pensei várias vezes em desistir, mas se tem alguma coisa que eu trouxe do esporte que me ajudou bastante foi um trafor, a determinação. Mas não foi muito fácil não, mas valeu a pena. Tem uma professora aqui do curso.
Eu vou dar um depoimento aqui que o Marcelo Bruvilati foi um dos melhores alunos no sentido de da assiduidade, né? Não faltava uma aula online, sempre apresentando o trabalho. E o verbete dele, quando chegou muitíssimo pronto. Muitíssimo pronto. Então, ele aproveitou bem assim, né, as orientações. Então, a gente agradece a participação dele no programa. Não, já estamos cobrando os próximos, né? Sim, com certeza. Ideias não faltam. Agora, eu gostaria de lembrar, né, porque, devido ao fuso horário, as situações eram engraçadas. E eram as quintas-feiras, eu tinha que acordar meia-noite, porque começava meia-noite e meia. E ia até as 2h30 da manhã, e no dia seguinte eu tinha que acordar às 7 para ir para o trabalho. Mas em nenhum momento eu fiquei cansado. Foi tanto amparo que eu tive, que eu achei muito impressionante. Eu não ficava cansado. E durante a noite vinha sempre ideias e tudo. Foi fantástico. É um exemplo para o pessoal daqui, né? Você vê um pessoal, ele de fora tem que acordar meia-noite, acordar de meia-noite até 2h30. No dia seguinte tem que acordar cedo, e o pessoal daqui, né, tem que fazer mais, né? Então vamos continuar aqui. Uma pergunta do Rio de Janeiro. Professor Marcelo, primeiramente parabenizo e agradeço ao amigo verbetógrafo que me apresentou a Conscienciologia. Não entendi, mas de qualquer jeito ela está te parabenizando. Não sei se foi você que apresentou ela. Foi? Ah, então você já conhece. Sim. Então ela está agradecendo a você. Em Crescendologia, página 35, poderia relacionar as duas expressões, o crescendo das retrocognições multiexistenciais e depois o crescendo cognitivo da associação de ideias de ponta, ambos com o tema do verbete. Eu vejo da seguinte forma: a partir do momento que eu estou numa situação diferente, em um país diferente, e eu começo a observar todas as coisas que se passam, eu percebo que existe alguma ligação anterior. Não estou ali por acaso. Então começa a vir essas retrocognições multiexistenciais me ligando a determinados fatos. A mesma coisa pode acontecer quando eu vou a um outro país em viagem. É só questão de observação e estar atento aos acontecimentos. De repente você tem um sinal e aquilo pode trazer várias situações que você viveu anteriormente. Agora, a segunda, por favor. É o crescendo cognitivo da associação de ideias de ponta. É essa observação que a gente tem que ter, porque a gente traz alguns conceitos que, quando a gente observa e vê que uma cultura ou um país, uma cidade faz de coisas diferentes, isso começa a contrabalancear contra o seu pensamento. E você vai buscar informações. Então, isso faz aquela amplitude, todo aquele leque de observações que você teve anteriormente. Agora, é interessante essa questão da retrocognição, né? Por que você foi escolher justo a Suíça, né? Deve ter alguma coisa aí do seu passado que mexeu com essa questão, né? Você acha que essas suas lembranças foram mais quando você chegou lá, né? Eu comecei a observar mais detalhes. Antes eu não prestava atenção. Né? Mas o fato de começar a ter uma visão diferente, a observar que o que eu conhecia era muito pouco em relação ao que eu estava para aprender. Então, veio coisas e eu só pude entender depois que eu comecei a ter os conceitos conscienciológicos. Porque até então vem aquela mistificação, aquele processo religioso que você já traz, e fica difícil você entender. A partir do momento que você tem uma linha de raciocínio e você começa a entender, aí você começa a compreender todas as situações que te levaram a chegar até aquele local. E acho que isso foi bastante significativo para mim nesse aspecto. Agora uma pergunta de um teletertuliano de São Paulo. Professor Marcelo, em Pensenologia, na página 34, segunda e penúltima linha, poderia relacionar os cosmopensenes e o holopensene universalista com o tema do verbete? Ele está perguntando os cosmopensenes e o holopensene universalista. Eu vejo dessa forma. A gente tem que olhar o todo. E a partir do momento que a gente está fazendo uma interação
com várias etnias, tem uma ligação cósmica. E a outra... O Holopensene Universalista. O Holopensene Universalista está nessa troca de informações e aceitação de determinadas culturas, sem os preconceitos que a gente carrega durante vidas e vidas. Eu acho que é essa amplitude, e você está trocando informações, trocando energias e tendo experiências, tem a ver, cosmicamente falando, e a nível de gente, de pessoas. São várias informações ao mesmo tempo que você recebe e que você passa. Agora, em Pensenologia, ainda na página 34, terceira linha. O que poderia comentar sobre a autorreestruturação pensênica? Nesse caso aí, eu vejo como a mudança dos paradigmas. Você sai de um holopensene religioso e você vai para um outro holopensene um pouco mais universalista, onde você tem contato com diversas culturas ao mesmo tempo, respeitando as leis de um país diferente dessas culturas. Então, é nesse sentido que eu vejo todo esse aspecto. Quer dizer, é difícil a pessoa pensar do mesmo jeito numa outra cultura, né, totalmente diferente. A reestruturação é quase que inevitável, né? Mas mesmo assim, existem pessoas que insistem em manter a mesma postura antiga. Como eu dei um exemplo anteriormente, conversando com as meninas, tem pessoas que estão há muitos anos na Suíça e que só falam o idioma do país de origem. Não falam nenhum dos idiomas. Quer dizer, não interage com as pessoas. Não interagem, só se interagem naquele mesmo grupo. É uma situação bastante apiorista, porque, às vezes, eu percebo isso quando eu vou nas reuniões de escola da minha filha, a dificuldade que tem os parentes para se comunicar e para passar as coisas. Geralmente é o filho que faz a tradução. Que coisa. Tem um filme até para indicar sobre isso, que não é esse filme que ele falou aqui, embora esse também seja ótimo, que se chama Espanglês. É um filme que fala sobre uma mexicana que morou muitos anos nos Estados Unidos e morava naqueles clãs mexicanos. Então, morou muitos anos e não falava inglês, só falava o espanhol. E até que um belo dia ela é contratada para trabalhar numa família de americanos, e quem faz a tradução de comunicação entre a família que ela trabalha e ela é a filha dela, que, claro, nasceu nos Estados Unidos e fala inglês e espanhol. Então, mostra justamente assim esse choque cultural que ela sofre, e ela acaba se obrigando a ter que aprender a língua porque se impôs aquela situação para ela e ela teve que mudar, né, a maneira que ela via as coisas. Então, é um filme bem interessante para quem se interessa pelo assunto. Quer dizer, o fechadismo continua. Imagina depois que ela dessomar, né? Como é que não vai ficar? Agora, Fatologia, página 34, segunda linha. Pode explicitar as mudanças de paradigma? Isso é inevitável quando você tem essa abertura consciencial. Você não pode continuar pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, observando que a cultura desse país faz de uma forma completamente diferente. Você tem que analisar as situações onde você pode se adequar. Desde que isso não fira seus princípios, eu acho importante essa mudança de pensamento. Ainda estou com problema, porque eu ainda estou pensando em francês. De vez em quando fala em francês mesmo. É difícil, né? Você está acostumado, o cérebro acostuma, né? De vez em quando falha um pouco. Há quantos anos você mora lá? Eu moro 11 anos. 11 anos, né? E o detalhe é que há 8 anos eu não vim ao Brasil. Nossa. Agora aqui, bom, essa aqui é sobre a autorretrocognição, eu vou pular que você já respondeu. Agora em Ciclologia, página 35, terceira linha. Poderia discorrer a respeito do ciclo do desassédio religioso? Eu já tinha comentado anteriormente, a gente carrega esse paradigma religioso nosso, de brasileiro.
essas crendices todas que a gente nasce desde pequeno e vai recebendo essas informações. Então, quando eu pude observar que existe, por exemplo, na Suíça, essa ambiguidade, existe a religião, mas ela não é uma parte dominante de você e que determina o seu futuro, o que você vai fazer. Eu tive que analisar e perceber que eu tinha atitudes e comportamentos que não condiziam com a realidade do que eu estava vendo. Então, eu tive que mudar para me adaptar a essa situação. E eu percebi que eu estava me libertando de conceitos antigos que não faziam o menor sentido. E eu me senti muito mais livre em função disso. Marcelo, quando você entrou em contato com a Conscienciologia, você chegou aqui e encontrou um linguajar diferente, cheio de neologismos, uma forma de pensar diferente. Você se sentiu um emigrante novamente? Um emigrante voluntário? E como é que você enxergou a nossa linguagem, assim, cheia de neologismos? Mas a gente já teve uma conversa assim, informal, mas queria saber mais detalhes. Eu pensei que você pudesse, ou qualquer pessoa pode se sentir assim, um estrangeiro, né? Um estrangeiro chegando. E como é que foi essa sua adaptação na Conscienciologia? Eu vejo aqui uma maneira ímpar. Primeiro porque o que me chamou a atenção da Conscienciologia foi o princípio da descrença e os neologismos. A partir do momento que eu comecei a entender os neologismos, eu comecei a ver o sentido. A chegada aqui é diferente, porque a gente fala a mesma língua. A gente tem os mesmos conceitos, os mesmos pensamentos cosmoéticos, a gente tem um objetivo, se eu posso dizer dessa forma. Então, eu me sinto à vontade. É diferente quando eu estou na Socim. Eu estive no Rio de Janeiro, eu cheguei no dia 12, e tive 2 dias com meus familiares, pude sair um pouco, e eu comecei a analisar de uma maneira diferente. Não sei como explicar isso. Mas aqui a sensação eu fui muito bem recebido, também fui recebido pelos parentes e tudo, mas as pessoas não me conheciam, mas sabiam por que eu estava aqui. Porque todos sabem por que nós estamos aqui. E eu acho isso que é muito importante. E, como eu estava falando, é algo muito grande. E essas reciclagens, elas vão continuar e vão fazer com que a gente se adapte a determinadas situações de vidas que vão ser impostas por causa da nossa programação existencial. Por que eu perguntei isso? Porque esse sentimento de integração imediata, né, de você não se sentir estrangeiro aqui, isso remete a um estudo mais detalhado do curso intermissivo da sua paraprocedência. Porque não é assim tão fácil para qualquer pessoa. E se para você foi, eu acho que é mais um dado de reciclagem para você. Procurar estudar mais essa coisa do curso intermissivo, fazer retrocognições, assim, desse período intermissivo. Eu acho que vale a pena aprofundar nisso. Vejo, até estava comentando com a Rosa, eu tenho a necessidade, eu sinto a necessidade íntima de querer aprender mais. E eu vejo que, para eu aprender mais, eu tenho que buscar a docência, porque aprende mais quem ensina. E eu tenho essa sede de querer aprender, porque eu tenho a necessidade de recuperar o tempo que eu perdi até chegar aqui, agora. Não, esse negócio de perder o tempo, isso aí não leva muito a sério essas coisas, né? Todo mundo já perdeu um tempo, mas a gente ainda tem muito tempo ainda pela frente, né? Então, é bom não se preocupar muito com essas coisas, né? Mas a Ieda queria perguntar? Sim, é só para contribuir, Marcelo. Primeiro, parabéns, tá? A tua fala dessa segurança, dessa certeza íntima, né? Então, aqui na fatologia, na página 34, na 6ª linha, você coloca a certeza íntima de segurança na região de acolhimento. É isso que você sentiu aqui? Sim, eu posso dizer que sim. Eu sabia onde eu estava pisando, mas eu não sabia as situações que eu ia passar. De qualquer forma, era algo novo para mim. O fato de ter que aprender a língua, de conviver com as pessoas, de ter que buscar alguma coisa para fazer, um trabalho para se manter lá.
Foi importante a ajuda das pessoas que eu tive, né? Eu posso considerar que foram meus amparadores intrafísicos. E aqui também eu senti isso, esse acolhimento, essa presença, essa energia, pessoas que não me conheciam e ficavam praticamente horas conversando comigo, né? A oportunidade de ter conhecido a Rosa, a Dulce, e assim, num primeiro momento, para mim foi fantástico isso. Continuando na fatologia, você coloca aqui na 8ª linha o sentimento de aprisionamento. Quando é que você teve isso? E por quê? Eu sempre tive essa sensação, porque eu não conseguia me integrar dentro da sociedade da maneira que eu gostaria. Então, para fazer parte de determinados grupos, eu tive que mudar a minha atitude, meu comportamento. E com isso, eu absorvi muita, como é que a gente vai dizer? Manias, hábitos, que hoje eu vejo que não faziam parte da minha identidade pessoal, né? Você precisa se adequar a determinadas situações para você fazer parte daquele grupo, para você não ser colocado de lado. Ah, sim. Então... Para ser aceito, é isso que você queria dizer? Justamente, para ser aceito. E isso, por um lado, te aprisiona, porque você deixa de ser quem você realmente é. E quando eu tive a oportunidade de conhecer a Conscienciologia, que eu comecei a fazer as reciclagens, eu vi quanta coisa eu tinha absorvido. E hoje é difícil fazer essa limpeza e tirar essas coisas, porque ainda vem muito do seu passado. Mas eu me sinto bem melhor, porque agora eu sei qual o caminho que eu tenho que seguir e todas as reciclagens que eu ainda tenho que fazer. Trabalhar os trafares, trabalhar os trafores e os trafais. O primeiro passo é identificar, né? Como você já identificou, então aí... Eu queria ainda fazer mais uma pergunta. Na ciclologia, você colocou aqui o último ciclo, tá? O ciclo é migratório, estudo, trabalho. É o que está acontecendo com você agora? Exatamente. Primeiro porque isso tem a ver com pessoas também que partem daqui para fazer estudos fora. Ou estudo ou trabalho. E eu sinto hoje que eu desenvolvo o melhor em todos os setores. Eu vejo as coisas de uma maneira mais diferente. Está correto? Mais diferente? Desculpa, mas... Então, é especial. É uma situação muito especial. Mas isso também não tem a ver porque você começou a se aceitar também? Como você... Justamente, faz parte dessa reciclagem. Perceber os meus defeitos e aceitá-los. Isso é fundamental. E, mais importante ainda, é perceber o defeito do outro e aceitar. Ver a consciência de uma forma ímpar. Que estamos aqui para reciclar, né? Obrigada, viu? Obrigado a você. Tudo bem? Agora, em paradoxologia, na página 36, poderia elucidar o paradoxo de sair do país e vivenciar outra cultura para entender melhor a própria? Isso aí, particularmente, como todo verbete, aconteceu comigo. Eu vivia na cultura do Brasil, observava bem o Brasil, via toda a situação, mas não absorvia as coisas, por causa desse aprisionamento. Quando eu saí, que eu comecei a ver coisas diferentes, eu comecei a sentir falta das coisas, das situações, do jeito do brasileiro ser. E aí eu passei a entender a reação e o porquê dessa situação. E comecei a separar as coisas que eram boas e as que não eram tão boas. E passei a entender melhor e a observar melhor. Então eu tenho um aspecto crítico em relação ao Brasil diferenciado, porque eu estava dentro e hoje eu estou fora, mas eu acompanho toda a situação. E eu vejo, dentro da minha cabeça, como tudo poderia ser diferente.
Agora, um teletertuliano de Apucarana, aqui no Paraná, ele pergunta: como fica o imigrante permanente em relação ao seu grupo karma do país de origem? Esse movimento gera algum débito? Olha, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, por favor, porque é um assunto muito mais aprofundado. Olha, eu acho que depende. Depende se você deixou algum rastro para trás, né? Então, quando você migra, você tem que pensar se você resolveu o que precisava resolver do lugar onde você deixou, né? Então, imagino eu que o prejuízo se dá se você deixou interprisão, se você abandonou pessoas que precisavam da sua assistência, se você deixou todo mundo sem se importar com ninguém, se você saiu com indiferença ao outro, se você saiu por inimizades, se você escapou porque fez alguma coisa errada e quis sair correndo, como a gente sabe que tem muita gente que troca até de país porque, né, ficou muito comprometido no lugar onde estava. Agora, se você sai bem, se você libertou todo mundo, ajudou todo mundo, limpou o que precisava e saiu para uma condição mais evolutiva, né, não tem problema nenhum. Então, a questão é o que você deixou para trás. Eu acho que vale a pena pensar também o que você está devendo lá na Europa. Porque eu lembro muito bem do professor Valdo falando, né, até porque eu tenho uma filha que mora lá há mais de 20 anos. Então, assim, a pessoa que não consegue ficar no Brasil e volta para a Europa, ela não estou dizendo que tenha, mas é para você estudar o rabo preso que você tem lá com a Europa, tá certo? Isso já é um bom indicador. Você vai começar a estudar lá as coisas da Europa para ver o que te aconteceu lá. É uma indicação de pesquisa de retrovidas, tá certo? Mas também não é para ficar preocupado com isso, não, né? Por favor. Essa coisa de limpeza, quanto mais a gente limpa, seja aqui no Brasil, seja lá na Europa. Para mim, morar naqueles países mais organizados da Europa é até um mérito, mas, assim, karmicamente falando, pode ser uma limpeza de alguma coisa que você deixou por lá. Então, tudo pode ser. Eu acho que o negócio é você estudar. Tá? Eu acho que dentro desse aspecto, conforme você falou, essa sensação de que você deixa algo aqui e vai buscar lá fora. No início do verbete, eu tive essa preocupação, porque eu queria passar uma conotação de fuga, realmente. Então, a Dulce me chamou muita atenção. Analisa bem o que você está fazendo, para ver se foi desse sentido. E quando eu comecei a estudar mais e a observar mais, eu percebi que não tinha sido uma fuga. Foi um momento que eu precisava fazer uma virada. Então, eu tenho a convicção que foi importante essa virada, porque eu não estava conseguindo aqui acessar as informações que eu precisava. E essa saída me propiciou isso, porque eu tive um abertismo muito grande em relação às coisas que eu via. E aí, até descobrir, vai ser um processo de estudo, de trabalho, de desenvolvimento, para saber o que eu tenho que desenvolver lá, para depois, possivelmente, retornar aqui. Marcelo, você coloca aqui na numerologia, é só para contribuir o que você está acabando de relatar, é a crise pessoal incentivando a imigração, é isso? Exatamente. Foi uma crise pessoal, como eu tinha dito no início. Quando eu terminei minha carreira esportiva, que eu olhei para trás para ver o que eu tinha construído, eu vi que eu tinha deixado muitos focos em branco. Coisas que não estavam me completando como pessoa. A nível esportivo, eu fui até onde eu poderia ir, mas faltou alguma coisa que me desse aquela sensação que eu estava bem. Então, eu procurei uma outra saída, uma outra alternativa, como se fosse um novo recomeço. E eu fui com essa ideia, fui com esse intuito, e acabei descobrindo todos os estudos conscienciológicos que me propiciou uma nova visão, completamente contrária à que eu havia imaginado. Então, a partir dessas reciclagens que eu tenho feito, eu tenho traçado novas metas,
novos propósitos. E isso, para mim, é muito gratificante. E a escolha foi Suíça? A escolha foi a Suíça, mas por problemas financeiros. Eu estava entre ir para os Estados Unidos e para a Suíça, onde são 2 lugares que eu tinha amigos. E como eu estava com pouco dinheiro, eu tinha até pego o dinheiro emprestado para poder viajar, para os Estados Unidos eu ainda tinha que pagar pelo visto americano. E para a Suíça eu não precisava. E aí eu optei por ir para a Suíça. Mesmo com a dificuldade da língua e da adaptação, cultura, Europa, mas eu acho que hoje foi uma escolha acertada. É o que a Rosa acabou de falar, né? Tem que olhar porque Europa, né? Legal. De qualquer jeito, foi um grau de despojamento bem grande, né? Não é para qualquer um, né, que faz isso, né? Quando eu analiso toda essa situação, depois de muito tempo, eu não faria isso de novo. Então vamos lá. Agora uma pergunta de Santa Catarina, São José, em Santa Catarina. Professor Marcelo, Fatologia, página 35, segunda linha. Favor fazer a relação com os estágios profissionais no exterior e esses intercâmbios que a gente faz no período escolar universitário. Pode indicar retrovidas ou maior aproximação naquele país para o qual se foi, mesmo inconscientemente na época, é o que a gente acabou de falar, né? Mas assim, primeiro ela está perguntando assim, não, ele, fazer a relação com os estágios profissionais no exterior e esses intercâmbios que a gente fez no período escolar ou universitário. Não sei se tem alguma relação, alguém sabe disso? Porque existem várias modalidades de intercâmbio, né? Existe aquele intercâmbio high school, que é aquele que o adolescente faz na época do ensino médio, do 2º grau, não sei como é que estão chamando agora, mas em que a pessoa viaja por 1 ano e faz 1 ano escolar no exterior. Isso é algo que você faz no período da adolescência. Na idade adulta, existem vários outros tipos de intercâmbio que você pode fazer. Então, trabalho voluntário, intercâmbio profissional, existem várias instituições que você está na universidade e aí você vai fazer um estágio da universidade em outro país. E existem ainda aqueles de trabalho mesmo, em que você sai do seu ambiente de trabalho e você vai trabalhar numa empresa no exterior também em formato de intercâmbio. Então, não sei a que a pergunta se refere, mas eu acho que assim, qualquer lugar que você vai, aquilo que a Rosa falou agora há pouco, tem a ver com as suas afinidades, né? Então, independente se você foi na adolescência ou na adultidade, a questão é, você foi para onde, o que você andou fazendo por lá e o que tem que ser feito agora, né? Complementando o que ela está falando, quando a gente fala em intercâmbios profissionais, eu como atleta tive a oportunidade de viajar bastante. E eu tinha uma característica que a maioria dos atletas não tinham. Qualquer lugar que eu chegava, eu botava minhas malas no hotel e saía para conhecer. Eu não sei porquê, mas eu queria conhecer onde eu estava. Eu pensava, eu não sei quando eu vou estar aqui de novo. Eu preciso conhecer. E eu saí, era Barcelona, era Paris, mesmo sem falar a língua na época, quando eu estive, eu saí por tudo. Eu saí visitando, eu fui na Torre Eiffel, eu fui no Museu do Louvre, eu fui na Catedral de Notre Dame, mas não sei porquê, eu fui parar, estava lá. Não sei, mas eu estava lá. Quando eu fui a Barcelona, eu ia para tudo quanto é canto. E depois voltava para o hotel para descansar, para preparar para a competição. Mas sempre com essa necessidade de querer conhecer e ver alguma coisa e não sabia por quê. A gente vai falando aos poucos, né? Mas assim, tem um outro lado bom também. Se você tem uma forma muito boa na Europa, é possível que você esteja lá e tenha alguma coisa bem importante para fazer lá, não é? Então, assim, é muita coisa para a gente estudar, sabe? Fica muito, é tudo muito obscuro, porque a gente vem para cá, para o intrafísico, fica muito restringido. O cérebro físico fica muito restrito aqui, e as nossas a nossa aula-memória não chega muito facilmente, né? Então, não sei, de repente você tem coisas para fazer lá, né? Então, esse período que você passou lá é um período de preparação, vai saber. Então, você que tem que estudar. E algo interessante, na época que eu era atleta, em cada
país que eu ia, eu sempre procurava uma igreja, eu queria ver uma igreja. Opa. Olha, já tem uma indicação, tá vendo? Procura assim todos os padres, ou então algum rei daqueles lá que construiu muito, mandou construir muita igreja, vê lá o que é, um arquiteto, vai olhar. Eu com os estudos da Conscienciologia, assistindo às tertúlias, eu observei 3 trafares meus: arrogância, autoritarismo e egoísmo. Egoísmo não conta muito, porque é o pai e a mãe de todos os outros. Isso aí é o nosso comum aqui, né? Agora, os outros 2 vale a pena você estudar. Seria bom, você vai ficar muito tempo aqui? Não, eu estou indo embora domingo, para aproveitar o final de férias antes de voltar para a Suíça. Era bom que vai ter um Consincobaia, se não me engano, amanhã. É sexta, né? Puxa, seria bom se você pudesse participar. Eu estou no curso de 40 manobras, porque uma outra necessidade que eu tenho é aprender a mobilizar as energias. Não, então já está bom. Vai ficar o final de semana todo aí. Tem Consincobaia? Não, tem o Conscienciograma à distância. Conscienciograma sem drama, que é a distância, se você quiser fazer. Eu pensei nisso de falar com você. Ele começou há pouco tempo e eu não me inscrevi justamente por causa da viagem. Sim, mas tem periodicamente. Sim, né? sim. Não, e acho que se você perder 1 ou 2 aulas também, não sei se tem mas problema. Esse é o curso que eu estou com medo de fazer. Mas esse é bom. Só complementando, a segunda parte que ele pergunta é o que até a Rosa comentou. Olha, pode indicar retrovidas ou maior aproximação naquele país para o qual se foi, mesmo inconscientemente na época? Sim, né? O que foi comentado aqui, né? Agora, em parafatologia, na página 35, terceira linha. Também a questão da autorretrocognição. A autorretrocognição em outra cultura, você acha interessante fazer uma viagem com essa finalidade para uma região, país no qual tem afinidade? Bom, vamos primeiro responder essa, né? Depois tem uma outra pergunta aqui. Eu acho que tudo é válido. Você tem que experimentar. Não, o princípio da descrença, não acredite no que eu estou falando nas minhas vivências. Faça as suas experiências e aproveite. Não, a gente pode citar o exemplo do Roberto Laime, que ele identificou aí até mais de uma vida, e ele fez várias viagens, no caso para a Alemanha, que é onde ele identificou que era mais próximo, né? E ele teve lá retrocognições e tudo mais. Então é interessante, sim, se você puder fazer isso, né? O próprio Pedro, né, o Pedro Fernandes, mas aí foi depois que ele viajou lá para a França para confirmar alguns locais. Agora ele complementa outra pergunta. E o contrário, visitar uma região na qual possa haver uma futura ressoma em prol da assistência, como por exemplo na África. Eu acho válido também. Se a gente considerar que todas as perspectivas, elas podem ocorrer. E tudo vai depender do que você está se programando nessa vida, tudo que você está reciclando e a maneira como você está se preparando para a próxima, se é que você acredite nisso. No nosso caso, eu particularmente acredito, então essa é a necessidade que eu tenho de querer aprender e absorver o máximo de conhecimento possível. Depois, se você tiver interesse, você entra em contato com a IC da Kátia e do João Aurélio, chama Intercâmbio, né? Intercâmbio, tem site e tudo, você pode, tem um blog, se não me engano, na internet, você pode entrar em contato com eles. Agora a pergunta de Pouso Alegre, Minas Gerais. Professor Marcelo, gostaria que ampliasse em remissiologia, página 37, o item 3, curva W. Bom, antes de você falar, só lembrando que isso é um verbete da Kátia Aracá, que é só você procurar também o verbete na internet, mas pode comentar. Esse é o verbete da Kátia Aracá, que eu tive a oportunidade de assisti-lo enquanto eu estava fazendo o meu verbete. Então caiu como uma luva, porque fala do período de adaptação, quando você sai do seu país e vai para um outro país, aquela fase de conhecimento da cultura, da aclimatação, do aprendizado da língua. E a mesma coisa acontece quando você retorna ao seu país de origem, após um momento que você passou no país em que você estava morando, quando você retorna ao seu país de origem, a readaptação também é difícil. Não é tão fácil, porque a gente vê que fica aquela lembrança na memória de quando você saiu.
E quando você retorna, está tudo modificado. E você tem que fazer uma nova readaptação, inclusive com a língua. E eu estou tendo uma dificuldade, mesmo que em casa a gente fala só em português, mas em determinados momentos, quando falta a palavra, a gente já fala em francês. E aqui eu estou percebendo a dificuldade que eu estou para articular as palavras e educar meu raciocínio em função do que eu tenho que falar em português. Agora, ele pergunta assim, como foi a recepção dos suíços? Você teve algum tipo de preconceito por ser estrangeiro? E com as línguas, teve alguma dificuldade? Bem, a respeito da recepção, o suíço é um povo especial. Eles estão ali praticamente no meio da Europa e são tidos como um país neutro. Eles não fazem parte da comunidade europeia, eles têm uma economia estável, uma moeda forte, e eles sabem disso. E o que eu acho interessante no suíço é que eles têm uma riqueza pessoal muito grande. E eles não precisam exibir as coisas que ele tem. São pessoas realmente simples, que eu percebi preocupado com o meio ambiente, preocupado com a natureza, preocupado com o bem-estar dele, principalmente, e das outras pessoas, e eu pude aprender muito. Então, a nível de reciclagem, preocupação com o meio ambiente, eles são rígidos com essas estruturas, entende? E, para mim, foi muito gratificante ver e aprender isso, porque aí eu comecei a observar esses detalhes, né? E o fato da ostentação, eles não ostentam. São pessoas que têm bastante dinheiro, a maioria, né? Os grandes empresários, mas não tem aquela necessidade de ostentar o que tem. Os poucos que eu pude ter uma intimidade, eu percebi isso. Agora, essa história de que a Suíça é o paraíso fiscal, assim, que o mundo inteiro fala, como que é lá essa repercussão? Olha, até há pouco tempo, e agora eles estão quebrando essas regras, né, de segredo bancário. Houve uma pressão muito da comunidade europeia para que terminasse isso, e eles entraram no jogo. E eles já acabaram com isso, e agora não existe mais o segredo bancário. Mas uma história antiga da Suíça que eu tive conhecimento, na época da Segunda Guerra, fala que eles guardaram dinheiro dos alemães, esse dinheiro que foi pilhado dos judeus. Não posso confirmar, mas foi coisas que eu ouvi e que rolava alguns processos em relação a isso. Mas quanto ao paraíso bancário, já terminou. E hoje até alguns nossos políticos, né, Arlindo, ainda tem conta na Suíça. Tem um tal de Maluf. O Maluf, eu vi na Folha de São Paulo um dossiê de dinheiro que ele tinha na Suíça. E agora esse Eduardo Cunha aí também deve ter muito mais. Será que o Lula não tem? O Lula, o professor Valdo uma vez falou que ele soube, através do serviço de informação, que Lula tem dinheiro por lá, sei lá. Se eu não me engano, existe Bahamas, Ilha Caimã, e Luxemburgo ainda tem esse segredo bancário. Quer dizer, eu estou fazendo uma tradução, mas é paraíso fiscal, né? A gente fala secret bancaire. Agora, é uma pergunta que você já falou, mas ele está perguntando assim, gostaria de saber qual foi o esporte praticado pelo verbetógrafo no passado. O atletismo, as provas de velocidade, e eu fui contemporâneo de Robson Caetano, André Domingos, Claudinei Quirino. Competimos muitas vezes juntos, contra os outros e pela seleção brasileira. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta aqui? Gostaria de perguntar. Eu queria perguntar um negócio. Que efeitos tu acredita que tem na consciência, no amadurecimento da consciência, fazer um intercâmbio assim com um choque cultural muito diferente do que ela tem na própria cidade, digamos? Eu acredito que o choque cultural se dá quando você não está preparado para aceitar as situações de uma cultura diferente.
É claro que se, por exemplo, eu for para um país muçulmano, para mim vai ser um grande choque, mas eu vou procurar me adaptar, porque eu acredito que o processo evolutivo não está na força nem no conhecimento, mas na adaptação, a maneira como você se adapta a determinadas situações. E é isso que vai promover a sua longevidade. E, consequentemente, com essa longevidade, vem mais aprendizado. Mas o que eu quero dizer é o ganho de maturidade que a pessoa tem com esse intercâmbio que pode gerar. É enorme, principalmente quando você está preparado para aceitar e não discordar, ou binômio admiração-discordância, mesmo que você não aceite, né, que você não concorde com determinadas coisas, você tem que saber diferenciar isso. Acho que tem também a questão do abertismo, né? Você se força a ficar mais aberto. Eu até tenho um autor que eu gosto muito de ler, quando ele fala muito sobre sensibilidade intercultural. O nome dele é Milton Bennett. Ele fala que existem alguns estágios de sensibilidade intercultural. Então, quando você se muda para uma outra cultura, você é forçado a sair de um primeiro estágio, que é de negação, em que você não acredita que exista algo diferente de você, até você ir avançando para o que ele chama de cidadão do mundo, que é aquela pessoa que, em qualquer país que ela viaja, ela consegue facilmente se adaptar e consegue se organizar e conviver com as pessoas, praticando muito da cultura local, assim, sem infringir os seus princípios, mas sem atacar ninguém e muito aberto para aprender coisas novas, né? Estou pensando em planejar um intercâmbio realmente para gerar talvez uma recuperação de cons, ou este maior abertismo, estimular o universalismo também. Então estava pensando aqui qual país que isso seria melhor, seria otimizado. Se uma diferença grande de cultura, qual que geraria melhor efeito? Eu acredito que tem que começar por sua pesquisa. Até onde você quer chegar? E aí você tem que buscar os países que vão trazer aquilo que você precisa. Nesse aspecto, você tem que ver o problema da língua. Eu vejo assim, quando eu estive em Paris a primeira vez, foi devido a uma competição internacional, eu fui participar de um campeonato mundial indoor. E a curiosidade me levou a vários locais, mas eu não falava a língua, então eu não pude trocar. A segunda vez eu fui já de férias, já falando a língua. E aí eu pude conversar com as pessoas no metrô, nos ônibus, em vários locais, e trocar essa informação. Então é diferente a visão que você tem. Quando você pode falar, eu falo espanhol, quando eu estive em Barcelona, eu pude trocar as informações e perguntar e questionar. E você tem uma percepção muito maior de quando você é um turista e você está falando, por exemplo, o inglês. Então você vai conhecer aquela pessoa falando inglês, mas não a língua dela. Então você não vai entrar na raiz da cultura dessa pessoa. E cada pessoa é diferente, principalmente em Paris, que tem os franceses, de pais e mães franceses, e tem toda aquela miscigenação que a gente vê, né? Das etnias negras, das etnias muçulmanas também. E eles falam o francês com a origem da sua etnia, que é diferente do francês, da origem do francês, de etnia pura francesa, de pai e mãe, que a gente fala na Suíça. Ele é filho de suíço, quer dizer, de pai e mãe, é 100%, ou então 50%, a mãe é suíça, o pai, e tem muita essa miscigenação na Suíça. Então, a criança tem uma visão maior, uma visão melhor, né? E nas escolas é incrível, né? Porque são várias etnias, várias culturas, e elas aprendem muito mais. Eu fico observando a minha filha, é impressionante a visão que ela tem do mundo. Aqui você podia, na página 35, efeitologia, na última linha, você podia comentar o efeito das contradições assumidas? É o fato desse choque cultural, né, essas contradições. Você traz as suas informações e você vê que existe uma verdade relativa de ponta, alguma coisa que é mais plausível, e você é obrigado a reconhecer que você estava errado.
Então, a partir por aí, essas contradições, e você assume uma nova oportunidade de experiência. Há pouco que quando você começou a escrever o verbete, você tinha a impressão que a imigração pudesse ser algo mais negativo. Agora já vi que você colocou aqui como neutro. Você tem alguma sugestão assim para quem está pensando em fazer uma imigração, ou enfim, decidindo sobre isso? Quais são os critérios que a gente tem que usar para saber se essa imigração ela vai ser mais evolutiva ou se ela é uma fuga? No meu caso, eu passei bastante tempo achando que eu tinha fugido do Brasil, por não ter aceitado as minhas derrotas pessoais. Eu precisei ter essa oportunidade de ter conhecido os estudos conscienciológicos para entender o que me levou a chegar onde eu estou. No caso de quem quer fazer esse processo, eu aconselho a estudar, se organizar, observar e ver realmente qual é a sua programação, o que você espera tirar dessas experiências. Porque é algo muito sério. Você está num país onde você não tem relação nenhuma com ninguém. Você perdeu seus laços familiares, você perdeu seus laços de amizade. E você tem que recomeçar do zero. No caso, eu já fui com a idade que eu considerava já tarde, com 38 anos. Para aprender a língua, foi complicado. E eu achei que eu ia aprender fácil, porque eu aprendi o espanhol muito fácil. Aí eu falei, francês vai ser uma língua latina? Vou aprender fácil. Eu tive muita dificuldade, muito apriorismo, até aprender o francês. E a felicidade que foi quando eu comecei a entender as coisas que as pessoas me falavam. Alemão é um processo que vai vir futuramente, né? E italiano, eu tenho até receio de falar, porque eu venho de uma família italiana, e eu não sei nada de italiano. E eu estou num país que a terceira língua é a italiana. Então, é uma outra coisa que eu estou começando a estudar, porque meu avô era italiano, ele migrou para o Brasil. E toda a minha família está no Rio de Janeiro, está no Brasil, e eu sou o único que estou fora do país. Então, são coisas que eu preciso pesquisar e entender o significado disso. E tem coisa, né? Quando a gente fala que é o único da família, porque alguma coisa tem, né? Tem. De curso intermissivo, período intermissivo. Mas, Arlindo, parece que tocou alguma coisa aí no seu passado. Tocou o seguinte, você é de um cantão alemão, né? Sua cidade. Nesse cantão aí tem uma cidade chamada Basileia, não sei... Basel. Lá, lá onde nasceu e morou o Euler. E por acaso, você vê que a nossa amiga Rosa, ela estuda muito Euler. Não sei se você sabe, porque ela é matemática também. É só para esse comentário, mas você conhece a Basileia? Conheço. É uma cidade lindíssima, cantão alemão. Inclusive, eu estive lá. Quando eu fiz a minha despedida do esporte, eu treinava 2 atletas, o campeonato nacional da categoria de menos de 20 anos foi lá. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui me despedir com os melhores resultados desses atletas. E pela primeira vez eles estavam fazendo parte de uma final de campeonato nacional da categoria deles. E cada um deles fez seus melhores resultados. E a gente teve um período de preparação muito complicado. Bom, agora aqui ainda, Marcelo, na efeitologia, na segunda linha, tem lá os efeitos dos condicionamentos emocionais dos imigrantes e dos acolhedores. Você podia dar uns exemplos de condicionamento emocional? É difícil quando a gente chega num país. A gente precisa ter essa boa recepção para a gente se sentir parte integrante dessa sociedade. Então, eu vejo que esse efeito emocional começa por aí. Se você chega e você já é mal recebido, você já começa a trabalhar a sua mente de uma forma negativa. No meu caso, eu tinha esses 2 amigos e eu procurei ampliar a minha linha de conhecimento para eu me estabilizar. E foi através de um desses amigos, que hoje ele é o padrinho da minha filha, ele me conseguiu muitos empregos, trabalhos no negro, né, pequenos trabalhos, e eu estava muito aberto, eu pegava qualquer coisa que aparecesse, jardinagem, montagem, o que pintasse eu estava fazendo, porque eu precisava de dinheiro. Então, sem falar língua nenhuma,
tendo dificuldade com o inglês, porque meu inglês é muito fraco, para me comunicar, e ele sempre ali do meu lado dando um apoio, e a dificuldade, o medo de ser pego pela polícia, porque você é deportado na hora, a certeza que eu tinha de querer ficar. Então, eu até coloquei na minha filmografia o filme Samba. Ele retrata muito bem essa situação, é muito próximo do que eu vivi. Então, quando eu vi esse filme, eu me emocionei muito, por causa das situações e tudo, né? E está aí o efeito emocional, essa situação que você tem que gerar todo instante, né? A falta da família que ficou lá e você tem que reestruturar todo o teu pensamento, porque quando você sai, você tem aquela certeza, eu quero sair, eu vou conseguir. Mas você tem esse apoio atrás de você, querendo ou não, por mais problemas que você tenha entre as famílias, na família, você tem esse apoio, eles vão estar ali se a situação ficar. Mas quando você está lá, que você está sozinho, chega um sábado, chega um domingo, né? Bate aquela melinha, e você não tem os programas de televisão brasileiro para assistir, você liga a televisão, é só aquelas coisas que você não entende nada. Aí você começa a se questionar, eu fiz a coisa certa? Eu fiz a coisa certa? Aí se aproxima o inverno, aí a situação piora, você não está adaptado, você tem que se adaptar e fica, eu fiz a coisa certa, eu fiz a coisa certa. Mas lá no fundo tem alguma coisa, continua, segura, vai. É uma situação muito emocional. Você tem que ter muita determinação para suportar a barra, né? Você passa muita coisa na sua cabeça naquele instante. Porque você já sabe que está numa situação ilegal. Você já não se sente bem. Tem pessoas que não estão nem aí. Tem gente lá que está 10 anos ilegal e não estão nem aí. Mas como a Rosa diz, né, se você tem algo diferente, se você deve ter feito um curso intermissivista, você sabe que isso não é uma situação boa para você. Isso não é bom para a sua programação existencial. E você fica se questionando todo o tempo. E veio aquela sensação, né, você fugiu do Brasil. Você fugiu do Brasil. Você não encarou a sua realidade. Você ficou com medo. E, no entanto, é completamente diferente quando a gente passa a entender. Está ouvindo? Eu gostaria de agradecer o verbete. O verbete, para mim, eu acho que combina muito bem, porque eu também passei pelo processo de imigração. E eu sou brasileiro, eu morei durante 5 anos no Canadá. E o que me chama a atenção bastante aqui é sobre a imigração voluntária, tem um aspecto um pouco mais ruim, no sentido de uma inadaptação a dificuldades e condições atuais, né? Porque no meu caso, a minha casuística, eu procurei a imigração justamente pela evolução assim planejada, né? E eu acredito que para muitos imigrantes pode ser que esse seja um dos motivos, sabe, um motivo mais positivo, porque se a gente lê no Enumerologia, está falando bastante sobre crises e crises, né? Eu gosto de pensar como crise uma oportunidade evolutiva, sabe? Então eu vejo nesse sentido, se a gente ampliar um pouquinho a imigração voluntária, todo mundo vai emigrar um dia, né? Porque a gente vai ressomar em outros lugares e a gente vai ter outras oportunidades de aprendizado. Até mesmo se a gente for pensar uma imigração voluntária planetária, por exemplo, um serenão, quando ele vai para um outro planeta, provavelmente é um planejamento bem evolutivo, não porque ele não adaptou às dificuldades terrestres, sabe? Eu gostaria de comentar isso e saber a opinião. Obrigado. Olha, obrigado por sua questão. Eu andei expandindo em cima desse verbete, quando a gente olha a situação do ser humano, desde os princípios. Devido a uma insatisfação, o homem emigra, buscando condições melhores. E essas condições promovem uma evolução. Ele tem que se readaptar a novas situações, seja por um motivo ou outro. Continuando a ampliação, eu fui mais longe, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Eu pensei na imigração extrafísica, intrafísica.
a readaptação, o restringimento do corpo físico. Tudo que você deixa para trás, e você tem que se readaptar, estando aqui e recuperando as suas cons. É um processo bastante imenso dentro desse universo. Eu acho que eu, particularmente, ainda tenho muito que desenvolver, muito que aprender, para poder conceituar determinadas coisas. Ainda ontem, na tertúlia do Vitor, eu fiz um questionamento a respeito da Melim como uma programação existencial para esse processo, para você chegar na parte do teu crescimento evolutivo, que é essa questão que você colocou da crise. A crise leva a um crescimento. Então, eu analiso dessa forma. Esse processo imigratório, você tem que ver o que te levou a sair daquele ponto, do ponto A, aí ao ponto B, e reconhecer as situações do ponto B. E, se não estiverem em condições, retornar ao ponto A, mas com esse novo aprendizado. Eu estava comentando com as meninas mais cedo a questão da alegoria das cavernas de Platão. Você sai, você vê coisas novas, você volta, você dá informações, e as pessoas não acreditam porque não tiveram as mesmas experiências. Na página 34, Fatologia, eu gostaria que você aprofundasse na 7ª linha, que você coloca assim: a sensação de estrangeiro tanto na região de origem quanto na região de acolhimento. E aí eu vou voltar no verbete da Kátia Arakaki, né? A curva W de adaptação. Na Suíça, eu sei que eu sou estrangeiro. Só que eu me adaptei à cultura, à sociedade, à língua, o holopensene, tudo, ao clima. Quando eu volto para o Brasil, depois de algum tempo, como agora, eu vejo tudo completamente diferente. Mesmo o português, eu tenho até certa dificuldade em articular. A adaptação ao clima, às pessoas, trocar ideias, conversar, já é diferente. É essa a sensação de estrangeiro que você tem. É isso que eu percebo. E eu percebi, depois de 3 anos lá, quando eu voltei a primeira vez, em 2007, eu me senti realmente um estrangeiro. Até para dirigir no trânsito do Rio de Janeiro foi uma loucura. Então, agora você fez uma troca mesmo, né? Em que sentido? Para se adaptar, né? Ah, certo, sem dúvida. Mas é isso que eu estou falando. A adaptação é necessária. Não adianta que eu seja mais evoluído, que eu seja mais forte. Se eu não souber me adaptar, essas duas condições não me levam a lugar nenhum. Com esta fala sua, isso aí já está um grande estudo para você, né? Tudo que você falou que está na Suíça, isso aí você já está mapeando, né? Exato. Né? Para sua autopesquisa, né? Sim, eu estou pensando, Pois é, e dentro disso, na Neosinapse, você colocou assim: o convívio multicultural favorecendo a geração de neosinapses. Você acaba de relatar também isso tudo. Exato, porque quando você começa a conviver com culturas e etnias diferentes, você tem um abertismo muito grande. Você vê que, de repente, você não está certo, mas que existem outras pessoas com outros pensamentos e com outras culturas que podem ter atitudes e comportamentos diferentes dos seus, porque elas tiveram experiências diferentes da sua. Então, existe aquele pré-julgamento que a gente faz, que a gente carrega da nossa holomemória, que a gente traz daquelas procedências anteriores, e que agora eu estou começando a reciclar. Que, quem sabe, numa próxima vida, eu esteja na situação deles, ou não sei em qual outra situação, ou no país deles. Então, eu acho que é importante ter esse respeito, né? Eu tenho a oportunidade de estar num bairro onde que tem populações de africanos com uma cultura diferente, de muçulmanos, e a gente se cruza, e é interessante o convívio, o respeito. Eles sabem que eu sou brasileiro, que eu venho de uma cultura diferente, eu sei que eles são muçulmanos, tem as mulheres lá vestidas tradicionalmente, tem os africanos com aquela cultura, mas existe o respeito.
Eu não vou sair e sentar num bar para conversar ou beber alguma coisa, primeiro porque eu não bebo. Mas existe um respeito só no olhar. É isso que é interessante. Entendeu? Tem a mesquita do lado da minha casa lá, eles saem eu ia falar prié, mas sai da missa deles, e o respeito, a gente vê que eles estão trazendo aquela... É emocionante. É emocionante você ver essa troca energética, sem preconceito, sem pré-julgamento. Eu aprendi, eu cresci muito observando isso. Por isso que você colocou aqui na mitologia, né, o mito da superioridade racial. Exato. Eu não creio que uma raça pode ser superior à outra, justamente pelo fato dessa adaptação, né? E dentro do esporte eu pude ver isso, né? Que não existe mais forte, não existe mais inteligente, existe aquele que é mais capaz, que se adapta às situações dentro de treinamento, dentro da vivência, aquele que se adapta às condições de competição, né? Eu tive a oportunidade de estar em competições internacionais e fazer final representando o Brasil, e a pressão é muito grande, a pressão é enorme, mas aquilo era uma coisa minha, pessoal. Aqui também existe uma pressão por causa da responsabilidade que eu estou assumindo. Eu tenho que prestar atenção nas coisas que eu falo, eu tenho que saber o que eu estou articulando, porque daqui eu posso estar fazendo um grande esclarecimento para determinadas pessoas que estejam com as mesmas dificuldades que eu tive há 11 anos atrás. Que se eu tivesse tido a oportunidade de ouvir algo desse tipo, talvez eu teria pensado 2 vezes. Mas você está tão bem lá, né? Sim, mas poderia estar tão bem aqui também. Não é uma negação ao país, embora esteja acontecendo uma série de acontecimentos, né? Mas tem uma razão por ter nascido aqui. Se eu cumprir essas metas, por isso eu fui para lá, eu ainda vou pesquisar. Ou então eu estou lá fazendo uma preparação para voltar novamente. É algo que eu vou pesquisar, trazendo essas experiências e tentando passar para os outros a visão que eu tive e tentar fazer com que eu possa esclarecer o máximo possível em relação a isso tudo. Valeu. Obrigada. Obrigado a você. Marcelo, tem mais uma pergunta aqui, de Foz do Iguaçu mesmo. Então, professor Marcelo, em Megapensenologia, na página 34, final da 2ª linha. O Megapensene, mudemos sem medo. Como podemos desenvolver a ousadia para fazer mudanças sem temores? É complicado. Esse aqui é um Megapensene, do Megapensene Trivocabular, e eu acolhi, mas eu sei que é complicado. Primeiro entra naquela questão da primeira pergunta, é a organização, o conhecimento, o aprendizado. Mesmo isso vai te dar uma certa segurança, mas não vai impedir que determinadas situações aconteçam pelas quais você não estava preparado. Mas quando você tem essa visão do que pode acontecer e do que não pode acontecer, você vai com mais força, você vai com mais determinação. Mas acho que a organização é o fator principal. Ter o conhecimento, saber o que você está fazendo, o porquê você está fazendo e o que você realmente quer fazer e a quem você vai ajudar com essas suas posições. Achei interessante esse Megapensene, porque ele tem uma ambiguidade dentro dele, né? Porque ele serve para as duas noções que você coloca muito bem no verbete. É mudar de região, de país, de lugar, sem medo, fazendo planejamento e tal, e fazer as mudanças que o Marcelo falou aqui, que foram as maiores consequências dessa mudança toda de país que ele teve, que é a mudança interior, a mudança intraconsciencial, né? Que são as reciclagens. Então, na hora que eu li esse Megapensene, eu falei assim, ele está duplamente adaptado ao verbete, porque são 2 tipos de mudança que você fala no verbete o tempo todo, né? Eu achei que era bem importante. Não sei se você quer comentar. Esse medo, sem medo de mudar, sem medo de fazer reciclagem, nesse sentido também. É super importante querer fazer essa mudança, né?
Porque eu vejo, quando eu decidi mudar, eu não tinha noção das coisas que eu ia passar. Eu sabia que eu ia passar dificuldades, mas eu não poderia imaginar. Então, eu fui. Vi as coisas como é que eram, vi as dificuldades, pensava várias vezes. Não. Pisei firme e vou ficar. Essa mudança sem medo. Você tem que acreditar no que você está fazendo. Eu acreditei, e quando eu percebi que eu ainda estava repetindo determinados erros, eu comecei a refletir para ver aonde eu poderia mudar alguma coisa a mais. Tentei de novo, fui tentando, até chegar num ponto. Cheguei aqui. Estou aqui hoje, acredito no que eu estou fazendo, acredito no que eu estou aprendendo. Mas amanhã, se eu perceber que tem alguma coisa que ainda pode me levar mais longe, eu vou partir para isso. Porque o intuito é crescer, é evoluir, é ampliar essa consciência. Você queria perguntar? Pode falar. Marcelo, na página 35, na neossinapsologia, você poderia esclarecer para a gente quais seriam as neossinapses geradas pelo antixenofobismo, que é a última neossinapse citada? O antixenofobismo é o contrário da fobia pelo diferente. A gente tem que analisar o que é o diferente. O que é diferente para mim, eu posso ser diferente para o outro. E essa interseção é importante a gente observar e analisar. E essas sinapses vão sendo formadas e você vai se desenvolvendo, vai observando e percebe que não é tão diferente quanto você imaginava que fosse. Quando a gente fala de etnias, são consciências que têm experiências, como você tem as suas experiências. E você, quando começa a se colocar no lugar dessas pessoas, dessas etnias, dessas culturas, você começa a abrir o espaço na sua cabeça para novas experiências. E aí entra esse mega fraternalismo que faz com que ninguém é diferente de ninguém nesse sentido. Nós somos uma raça humana com problemas, com situações, mas somos consciências também. Então, o respeito é fundamental para esse crescimento universal. Aí a gente entra naquela cosmopensenidade, né, o que seja melhor para todos. E eu acho que a reflexão em cima disso tudo é refletir sobre o diferente. O que é o diferente? Na efeitologia, página 35, o efeito das contradições assumidas. Esses efeitos são positivos, negativos, são ambivalentes? Como é que eles são? Desculpa, o efeito das... Efeito das contradições assumidas. Aí a minha pergunta é, eles são positivos, são negativos, são ambivalentes? Como é que eles são, assim? Para mim foi positivo. Pelo fato de eu saber, devido ao meu traço fardo, eu sempre achava que eu tinha razão. E quando eu comecei a ver coisas diferentes, eu percebi que eu não tinha tanta razão quanto eu pensava que eu tivesse. Então isso foi positivo. Com a adaptação. E ver e respeitar a outra cultura. E entender que a outra cultura também tem uma maneira diferente de ver o que você vê de aquela forma. Então, você aprende, você observa e entende. Esse efeito me trouxe muito crescimento. Então, as minhas contradições ficaram bastante nítidas nesses aspectos. E me proporcionou novas e novas sinapses. Pessoal, queria reforçar aqui, nós falamos aqui no começo da tertúlia, que foi lançado, já saiu, né, o livro 500 Verbetógrafos.
quem já fez a compra antecipada pode retirar na Epígrafe ou na... Estou acertando aqui, agora acertei. Na Epígrafe, eu vou falar, na Epígrafe ou na Editares. E no dia 20 aqui vai ter o lançamento oficial, dia 20 aqui de próximo domingo, né, às 18 horas. Vai ter, junto ao congraçamento das ICs, vai ter o lançamento oficial desse livro aqui, dos 500 verbetógrafos. E quem ainda não adquiriu, né, ainda dá tempo de adquirir, né, que é um livro histórico aqui. Bom, Marcelo, nós estamos chegando aqui ao final. A gente queria saber se você gostaria de comentar mais alguma coisa, se alguma coisa que não foi abordada no seu verbete, você gostaria de falar, ou gostaria de falar qualquer outra coisa. Eu só gostaria de agradecer a todos vocês pela oportunidade que vocês me deram, a equipe da Enciclosapiens, a equipe da verbetografia, e agradecer esse projeto que foi desenvolvido pelo professor Valdo, porque eu tive essa oportunidade de conhecer, de entender e me esforçar para chegar aqui hoje. Então, muito obrigado. Nós é que agradecemos aí a você, ao seu verbete. Foi muito bom, muito esclarecedor. Esperamos que você escreva os próximos agora. Com certeza. E que você venha mais vezes aqui ao Brasil, a Foz do Iguaçu. Aí existe um problema. Eu tenho uma situação melhor, né? de trabalho, então eu tenho que organizar melhor minhas férias para poder estar aqui. Mas enquanto não tiver, eu vou estar produzindo, para quando vier poder fazer 2, 3 verbetes, quem sabe. Isso, muito bom. Então nós agradecemos aqui aos tertulianos a participação, também aos teletertulianos que nos assistiram à distância. Agradecemos aqui a toda a equipe da tertúlia, ao Christian, ao Robson, a equipe da Enciclosapiens, e passamos aqui aos nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje teremos 3 recados. A Nilma com Acoplamentarium, Larissa com 11º Fórum da TENEPS e a Dalva com o curso Desperticidade. Boa tarde. Você quer iniciar o ano de 2016 experimentando atividades parapsíquicas num campo homeostático? O CAEC convida você a participar do acoplamentário nos dias 16 e 17 de janeiro. Autopesquisa retrocognitiva é a temática de destaque neste curso com os epicons Pedro Fernandes e Cristiane Ferraro. Nesse laboratório grupal acoplamentário, o aluno desenvolve pesquisa pessoal das retrovidas em processo interassistencial permanente. Participe. As inscrições são feitas na recepção do CAEC. Aguardamos você no acoplamentário. Boa tarde. O Fórum da TENEPS começará amanhã. Não perca essa oportunidade de enriquecer com suas ideias. Ainda temos vagas. O tema deste ano é a teática tenepsológica. Temos a opção de assistir online. Ficará disponível a gravação por 90 dias em contrato com a recepção. 3525-2652. Boa tarde a todos. Pessoal, na próxima semana, após o Fórum da TENEPS, teremos o curso Desperticidade, com o tema deste ano, Autodesassedialidade. No período 28 a 30 de dezembro, aqui no auditório do CAEC. Teremos este ano 3 campos. O primeiro campo, desbloqueio encefálico. Segundo campo, exercício de expansão energossomática. E o terceiro campo, energoduto interassistencial. Os epicons serão Moacir Gonçalves, Luiz Gonçalves e Dulcidal. Mais informações sobre os valores, formas de pagamento, podem entrar em contato com a recepção do CAEC, 45, nosso código de área, 3525-2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Ponderação. Especialidade Mental Somatologia. E a verbetógrafa Aline Bittencourt. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.